Olá, crianças! Bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Carol, sou professora de artes da aba e eu me importo com vocês. E aí, crianças, estão bem, hein? Estão ficando em casa? Não esqueçam que nesse momento o mais importante é ficar em casa para se cuidar, cuidar da sua saúde, se sair, usar máscaras e lavar as mãozinhas várias vezes por dia, tá bom? Assim que você cuida de você e você cuida dos seus próximos também. Então, crianças, essa semana teremos uma novidade para vocês, hein? Teremos várias lives com nossos educadores para vocês aprenderem mais coisas, matarem um pouquinho a saudade deles, tá bom? E essas lives serão divulgadas pelo nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Que eu vou deixar aqui o número do grupo do WhatsApp para vocês entrarem e fiquem atentos que em breve vocês recebem o convite, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje. Bom, crianças, na aula de hoje nós vamos continuar a produção dessa obra aqui, inspirada na série de Pablo Picasso, chamada Paz e Liberdade, né? Nós aprendemos na última aula a fazer o desenho dessa obra, né? A obra Paz e Liberdade mesmo é esse rosto dessa mulher aqui com esse pássaro, mas nós colocamos outros elementos, né? Porque nós estamos fazendo uma releitura, não estamos fazendo igualzinho o trabalho do Pablo Picasso, certo? Então, esses elementos, vocês podem acrescentar coisas que vocês achem legais, interessantes. E hoje nós vamos aprender a pintar essa obra, tá bom? A obra original do Pablo Picasso, ela não é pintada, ela é só desenhada. Mas, da mesma forma, como nós estamos aprendendo a fazer releitura, não uma cópia do trabalho, nós vamos pintar. E como a temática desse trabalho é paz e liberdade, nós vamos usar cores mais claras, tons pastéis, né? Então, nós vamos usar cores que transmitem essa sensação de paz, de tranquilidade, tá bom? Então, peguem aí seu lápis de cor, o seu desenho da última aula e vamos lá para a aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa pintura de hoje, crianças. Eu escolhi essas cores aqui, que são cores com tons mais pastéis, que são tons mais claros, mais calmantes, mais pálidos, vamos dizer assim, né? E, claro que tem um detalhe ou outro, eu posso até usar uma outra cor mais viva. Mas como a temática dessa pintura é paz, então eu acho legal usar umas cores que transmitem mais tranquilidade, mais paz, mais leveza, tá bom? Bom, então, como sempre, inicio pintando o meu fundo, tá bom? O meu fundo eu vou pintar de azul, tá? Ah, um detalhe, essa pintura, ela tem partes que não fecham. Por exemplo, aqui, ó, a cabeça da nossa personagem, ela não tem uma linha que divide. Aqui também não tem. Então, o que eu vou fazer? Quando chegar nessas partes, eu vou parar de pintar e eu vou fazer um degradê, tá bom? Então, presta atenção aí como que eu vou fazer. Eu vou pintar até certa parte, por exemplo, até aqui mais ou menos. E daqui pra baixo, eu vou fazer um degradê com outra cor, pra não ficar uma linha dividindo uma cor pra outra, né? Então, presta atenção nesse detalhe, tá bom? Mas vamos começar primeiro só pelo fundo. E aí, depois, na parte de fazer o degradê aqui, eu volto explicando pra vocês. Bom, crianças, pintamos aqui o fundo, né, de um azul bem clarinho, tá? Agora, vou ensinar vocês como a gente faz o degradê passando do azul para uma outra cor, tá? Que vai ser essa cor rosa, tá? Da mesma forma que a gente fez o degradê nas outras situações,
que a gente misturava um pouquinho, aqui a gente vai fazer da mesma forma. Nós vamos pintar o rosto da personagem também bem clarinho, tá? Então a gente vem aqui, ó, mistura um pouquinho do azul com o rosa. E daqui pra baixo a gente vai pintando de rosa. Depois, nós vamos esfumaçar algumas partes, onde a gente vai escurecer um pouquinho, tá? Da mesma forma com aqui a nossa pombinha. Depois a gente vem e passa mais um pouquinho do azul. Pra ficar o efeito degradê, né? Pra não ficar uma linha na divisão de uma cor entre a outra. Vou puxar mais pra cá, que talvez a luz ajude um pouco a vocês verem, ó. E aí, daqui pra baixo, a gente continua pintando com o rosa, tá bom? Bom, terminei de pintar aqui o rosto da minha personagem. O que que eu vou fazer, crianças? Eu vou pintar agora todos os elementos dessa obra, todos assim, ó, sem fazer muita pressão no lápis, tá vendo? Bem fraquinho. Menos essa pomba. Essa pomba aqui, como ela é a pomba branca da paz, eu não vou pintar por enquanto. Depois nós vamos fazer alguns esfumaçados nela, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Vou terminar de pintar aqui os detalhes do rosto, as flores, esse outro pássaro. E depois eu volto aqui pra explicar pra vocês como que a gente vai fazer o esfumaçado, que é o quê? É basicamente um lado só do desenho que a gente vai pintar mais forte, como eu fiz aqui agora, para dar um contraste maior no desenho, mas a maior parte do desenho vai ser assim, fraquinho, que é o quê? Para passar essa sensação de tranquilidade, tá bom? Então agora vou pintar tudo sem fazer muita pressão no lápis e já volto para explicar passo a passo como a gente vai fazer esses esfumaçadinhos, tá bom? Então vamos lá. Bom, crianças, terminei a pintura toda clarinha, né, do meu desenho. Eu deixei em branco as pétalas das nossas flores, que vão ser margaridas, né, que elas têm a pétala branca mesmo. E aqui a nossa pomba, tá? Aí o que que eu vou fazer agora na pomba? E nas outras partes também, né, mas eu vou fazer primeiro na pomba, como ela não tá pintada, dá pra vocês verem mais a diferença. Eu vou pegar um lápis cinza, tá? E vou pintar alguns cantos da nossa pomba e esfumaçar. Ou seja, fazer como se fosse um degradê. Só que não vai ter a outra cor pra fazer um degradê, como aqui passando de uma cor pra outra, né? Vai ser do cinza para o branco mesmo. Então, eu vou fazer aqui nesse cantinho pra vocês verem, ó. Vou pintar uma partezinha aqui de cinza. Pintei. Agora eu vou fazer bem fraquinho o lápis, ó.
Pra ele ir sumindo aos poucos. Viram? Aí eu vou fazer isso em várias partes da minha pomba, ó. Vou fazer nessa asa, vou fazer aqui na cabecinha dela também, ó. Passa aqui o lápis bem fraquinho. Passa um pouco mais forte no começo e vai deixando mais fraquinho. Até que ele vai sumir. Uma cor, o cinza vai se juntar com o branco da folha. Certo? E aí eu vou fazendo isso em várias partes. Como é uma sombra, a gente pensa que é assim, ó, vamos pensar aqui nesse lápis. Eu seguro esse lápis aqui, a sombra dele tá vindo pra cá, certo? Então a sombra não tá vindo pra cá. A sombra, como a luz vem de cima, ou do lado, ou do outro, a sombra ela só vai aparecer em um lado, tá? Então se a gente tá fazendo a sombrinha, essa sombrinha da nossa pomba pra esse lado, nós vamos fazer todas para esse lado, tá bom? Então, esse lado aqui, por exemplo, a gente não vai fazer sombra. A gente só vai fazer desse lado. Aqui, 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 aqui e aqui, tá bom? É assim que a gente faz a sombra. Da mesma forma com o rosto. No rosto, no pássaro, em outras partes, eu vou fazer assim também, ó. Como a sombra tá toda para esse lado, aqui também vou manter a sombra para esse lado. Então, como eu já fiz aqui, ó. Um pedacinho do rosto, a gente escurece o lápis. No nariz também, ó. Tá? Aqui no nosso pássaro também. Então, a gente vai pegar todos esses cantos internos, né? Que é essa parte aqui, ó, o canto interno. Do lado esquerdo da folha, que é esse lado, e vai deixar um pouquinho mais forte o lápis, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, crianças. Essa foi a nossa pintura do nosso trabalho inspirado na série Paz e Liberdade de Pablo Picasso. Nas próximas aulas, nós vamos aprender mais algumas obras dessa série Paz e Liberdade do Pablo Picasso, tá?
Fizemos essa pintura clarinha, né, para passar essa sensação de tranquilidade, de paz, assim como a temática da obra. Reparem que, assim, essas sombras que nós fizemos, tanto aqui no rosto, quanto aqui no pássaro, nas asas do pássaro, aqui na pomba branca também, ela dá um acabamento para o trabalho, né? Ela é a técnica de degradê e de esfumaçado. E, por exemplo, aqui na pomba, nós não pintamos ela, mas ela não tá com uma cara assim de, esqueci de pintar. Porque a pessoa consegue ver que ela tem uma sombra, ela tem um certo movimento, tá bom? Então é isso, crianças. Façam todas as atividades para participar da nossa exposição virtual, tá bom? Não esqueçam. Comentem aí o que vocês acharam dessa atividade, se vocês estão gostando, tá bom? Tirem foto das atividades que vocês estão fazendo. E até a próxima aula, crianças. Tchau!